Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Olha só, pessoal, uma dica muito importante para você que está começando, aqui no marketing digital e precisando criar as suas próprias imagens, Claro que a gente sabe que uma imagem profissional, um criativo bem elaborado, muitas vezes a gente tem programas específicos, para executar esse tipo de atividade, assim como o Adobe Premiere, o próprio Photoshop, o Adobe Photoshop. Esses são programas realmente muito funcionais para a gente criar uma imagem. Mas a gente tem que ter em vista que esses programas, esses softwares que eu acabei de falar agora, o Premiere, Adobe, Adobe Premiere, ou até mesmo o próprio Photoshop, eles são programas que, apesar de fazerem e produzirem, dar aí a liberdade para a gente de criar a imagem que a gente quiser, a gente não pode se esquecer que esses programas, esses softwares, eles ocupam uma memória significativa do seu dispositivo, tendo em vista aí que esses programas a gente não consegue instalá-los no celular, e sim nos computadores, dos desktops, notebooks, etc. Mesmo por conta do peso, desses programas. E aí as perguntas, você deve estar me perguntando, Pô, Leilão, se você está falando do Adobe Premiere, do Photoshop, são programas formidáveis, muito profissionais para realizar e executar aí a criação de uma imagem, mas você está me falando também que eles são programas mais complexos, mais pesados, mais difíceis, de operar quando você não tem tanto conhecimento, tá? Inclusive, para se operar um desses dois programas que eu acabei de falar, requer sim, para você trabalhar de forma profissional, um estudo específico e aprofundado nesses programas para que você possa operar. Mas aí vem o pulo do gato, a gente também conta hoje com um site chamado Canvas, tá? É bem simples, só entrar no Google, digitar Canvas, realizar o seu cadastro nesse site, e aí, a partir daí, no plano gratuito, temos lá, no próprio Canvas, planos, que são pagos, que a gente, precisa pagar aí uma taxa anual ou uma taxa mensal, enfim, dependendo do que você enxergar como necessidade para você. Mas eu posso te afirmar que você pode criar uma conta no Canvas e no plano básico, o plano gratuito, Eu mesmo tenho conta no Canvas, eu acho que desde 2014, tá, pessoal? E desde lá nunca tive problema, sempre criei muitas imagens por lá, A gente tem, conforme você vai criando, você vai gerando ali um banco de dados, que você pode voltar inclusive nos criativos que você fez anteriormente e pegá-los como base, para criar novos. Então, olha só, pessoal, esse Canvas, apesar dele não ter, por exemplo, um recurso de remoção de fundos de imagens, Vamos supor, o que é isso, Leilão? É quando você, por exemplo, tira uma foto, E aí o fundo da sua foto não ficou legal, mas você gostou muito ali da disposição da sua própria imagem, que está ali naquela foto. Então esse é um dos recursos que o plano básico, o plano gratuito do Canvas, ele não oferece. Mas olha só, pessoal, a gente tem também outros sites que suprem essas necessidades, Você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, no próprio Google, remover fundos de imagens. Então você vai ver que quando você faz essa pesquisa no Google, vai aparecer vários sites que oferecem esse serviço gratuitamente. Ou seja, você vai lá, faz um upload da sua imagem lá no site, para remover o fundo,
E aí, automaticamente, quando você dá o comando, né, dele fazer o que você está pedindo, que é remover o fundo, automaticamente ele já te dá ali a imagem prontinha, né, a sua imagem principal, sua foto talvez, e remove o fundo dessa imagem. E aí o que você faz? Apesar, como eu disse, o Canvas, né, esse recurso em específico, ele é um recurso, né, de algum plano pago do Canvas. Mas se você vai em outro site, você consegue sim tirar o fundo da imagem e fazer o download no seu dispositivo e depois o upload lá dentro do Canvas, entendeu? E aí você pode usar essa imagem, né, essa foto sem o fundo, para você criar a sua imagem, tá certo? Então olha só, pessoal, a dica de hoje é exatamente o Canvas. Essa ferramenta, ela é muito útil, ela é muito importante para você que está, né, criando ali suas cópias, já tem ideia de criação de algum tipo de conteúdo, e aí você se esbarra exatamente nessa questão da criação, né, da sua mídia, do que você vai entregar como imagens e tal. E aí, esse Canvas, ele é exatamente perfeito para você que está começando agora. Porque, como eu disse, apesar dele ter algumas limitações, o plano gratuito do Canvas, você consegue efetivamente realizar tarefas mais complexas utilizando outros sites. Olha que interessante. Da mesma forma, vamos supor, se você quer colocar uma sombra ou colocar um efeito, eu recomendo que você, utilizando o Canvas, aí vamos supor, você vai ver um determinado recurso, né, dessa ferramenta, aí você vai tentar utilizar lá e vai aparecer, só para o plano premium, né, só para quem tem uma assinatura aqui no Canvas. Mas aí você tem que prestar atenção, olha só, pessoal, essa dica não é só uma dica de uma ferramenta, beleza? Gratuita, mas é uma dica de mindset digital de crescimento. Por quê? Porque mesmo que você utilize o Canvas, que é gratuito, né, o plano gratuito do Canvas, e que ele apresenta algumas limitações, você pode verificar exatamente isso. Foi lá no Canvas, deu um determinado comando, e aí o Canvas te respondeu, olha, para fazer isso, você precisa de contratar o plano XPTO. E aí, ao invés de você ir lá e contratar o plano, o que eu vou recomendar para você? Pesquisar esse recurso exatamente no Google. Seja remover imagens, fazer uma sombra na imagem, enfim, todos esses recursos encontram-se gratuitamente disponíveis na internet, principalmente em sites específicos. Então não adianta eu falar aqui para você, ou dar uma dica, de esse site. O que você tem que fazer? Ir lá, colocar a mão na massa, ver quais são, né, as limitações e, de acordo com essas limitações, você pesquisar na internet. Eu tenho certeza que você vai conseguir produzir uma bela imagem, uma imagem muito profissional para você aplicar nas suas campanhas e nos seus anúncios, tá certo? Então continua ligada, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!